E assim, na comunicação, existem 2 tipos de comunicação. Até o pastor Jairinho, o esposo da Cassiane, sabe? Sim. Cantora do Brasil. Ele foi meu mentor lá na AD Alpha e foi incrível que eu aprendi uma outra comunicação. Eu tinha muito a comunicação para negócios. E principalmente no começo da carreira, você é um pouco insegura. Normal, você está Tá aprendendo. começando, está aprendendo. E aí eu não deixava. Eu comecei a fazer fonoaudiologia, cursos técnicos, os melhores cursos de comunicação que existiam no Brasil e fora do Brasil, para eu me aprimorar. E aí você vai deixando a sua identidade de lado, né? Esse é um grande problema que eu não deixo os meus alunos vivenciarem isso mais. Por quê? Porque vai chegar uma hora, que foi o que aconteceu comigo, depois de um grande desafio que eu vou até te contar, porque a gente começou a conversar e passou, eu comecei a me aprimorar tanto que eu deixei de ser a Ari. Quando eu me olhei no espelho, eu vi que o meu sotaque já era outro, que a minha forma de me comportar era outra, que a minha forma de sentar era como se eu estivesse numa caixinha sendo comandada. Muito obrigada, Bá. Sendo comandada e fazendo o que todo mundo precisava fazer para você pertencer a um Uma nicho da marionete. comunicação. E eu olhei para o meu diretor, né, da televisão, Pedrinho, amo você, que foi ali um grande familiar para mim, e eu falei, eu não estou mais me vendo aqui, porque eu não estou sendo eu estou apresentando um programa que, apesar de ser o meu sonho, né, ser comunicadora, eu já estava com 2 anos de programa no ar, eu não gosto do que eu estou apresentando, do conteúdo que eu estou dando. Não gosto, com todo respeito, mas eu não assisto novela para fazer comentário de novela aqui, horóscopo, fofoca. Eu falei, fofoca já tem a melhor do Brasil, né? Que eu amo, por sinal. Sônia Abrão, um beijo para você, minha querida. Eu falei, não, eu quero algo novo, eu quero inovar. Então, com 2 anos de programa, a gente trouxe o quê? O empreendedorismo para dentro do programa, a minha linguagem, uma mentalidade com programação neurolinguística. Então, a gente colocou vários artifícios ali que mudavam realmente a vida das pessoas. E espiritualidade, de uma maneira não religiosa, porque a gente fala para várias religiões, né? Mas eu acredito ali em Jesus, sou cristã, então várias religiões também aceitam isso, ou eu só sou do bem, eu só sou de luz, tá tudo bem, vem para cá que a gente também é. E aí a gente começou a mudar a comunicação naquele sentido. Sim. E isso foi muito especial, Bá. Que bom. Por quê? Porque eu retomei a minha identidade, a identidade da Ari, cada vez ela foi sendo mais fortalecida, e quando ele virou e falou assim, Ari, tudo bem, a gente vai mudar o programa, só que cabeças vão rolar e a sua, se não der certo. Houve um medo muito grande Uma insegurança, naquela né? Porque decisão. às vezes é algo novo, né? Total, e isso há 16 anos atrás. Estava começando ali o Facebook, que eu sempre fui multiplataformas, né? Então, desde 2013 eu estou no YouTube, a gente é multiplataformas. E o pessoal do Facebook, eu comecei a ter um Facebook que na época era só até 5.000, lembra? 2, 3, 4, 5, as pessoas mandando mensagem, Ari, eu estava em depressão, tô te assistindo todo dia, Ari, comecei a empreender, Ari, comecei a montar um negócio para mim, Ari, comecei a vender bala, saí do meu trabalho e eu tô vivendo melhor com a minha família, porque a gente dá dicas de psicologia também, várias coisas que transformam o ser mesmo, igual aqui. Né? O seu podcast, você transforma as pessoas com a sua mensagem. E eu falei, por que não ter isso na TV aberta? Ter essa qualidade de programa, levar empresários que trazem dicas que transformam, que às vezes um site muda tudo. Para edificar, isso é muito importante. Só que, Bá, se eu não tivesse vencido, que você me perguntou sobre um grande desafio. Nada disso estaria acontecendo. Olha, atenção que ela vai revelar qual foi o maior desafio que ela passou até agora. Nada disso, sim, na comunicação. Imagine você começando ali com um ano e meio de programa. Conhece Danilo Gentili? Sim. Ok. E eu muito feliz, porque uma garota do interior que saiu para apresentar um programa na TV em São Paulo, conseguiu
algumas pessoas ali torcendo por você e, de repente, 1 ano e meio depois, imagina você, não tinha WhatsApp na época, tá, gente? Começar a receber, tipo, 10, 15, 20, 30, não, 200 SMS. De uma vez, numa madrugada, era mais ou menos 1h30 da manhã. E eu olhei, eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu olhei, parabéns, você tá famosa. Eu falei, nossa, é coisa boa, porque eu tava dormindo, né? Falei, nossa, coisa boa, amanhã eu vejo. Tá bom. Acordei, fui ver, muita gente mandando mensagem para mim. E na época não era tão forte a internet, tipo, Sim. passou na TV, tá na internet. Não era assim. Era diferente. Era diferente. Fui para televisão, que na época eu morava no Guarujá. Fui para a TV e falei, gente, o que aconteceu que a gente está no Danilo Gentili e tudo mais e tal? Nossa, Ari, meus colegas de trabalho, né? Estamos bombando, fomos parar no Danilo. Quando eu vejo, amiga, lá do B da TV, tipo, eles zoando o programa inteiro. Tipo, se você conhece um programa de gente que não sabe o que fazer, bem-vindo ao Temperando Papo, na NGT, a TV que ninguém vê. E, tipo, só Começou a zoar. zoando. E no final, ele ainda fala, nossa, tem mais você, tem pra você, tem quem você, tem todos os programas com você, mas loira, eu nunca te vi. Quem é você? Aí o Danilo, no final, fala assim, isso o amigo dele, né, comentando. Nossa, mas até que a loira é gostosa. Amiga, quando eu assisti isso até o final, Foi abaixo. eu quase desmaiei ali, o meu rosto ficou vermelho. Eu fiquei tão nervosa e os colegas de trabalho comemorando, né? Nós estamos famosos e tal. E eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida. Sabe que um dos meus mentores fala que nós temos que ter hater, né? Porque Sim. enquanto uma pessoa que gosta de você, que te admira, fala bem de você pra o hater, ele vai falar de Pra você e muito vai mais falar o seu pessoas. nome pra muito mais pessoas, pra 10, pra 50, pra muito mais. Então, inclusive é uma das estratégias, né, que um dos nossos líderes do ecossistema também, do Pablo Marçal, que ele utiliza, são os cortes virais que são, assim, realmente, tipo, impactantes, né, que são polêmicos. E a polêmica na internet, Fundamental. ela criou aí um caminho que, ao meu ver, no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, é um caminho até que eu, particularmente, eu não concordo muito, né? Porque você criar polêmica para algo que é só para chamar atenção, ok. Mas você criar polêmica para distorcer parte das coisas, para depois no final dizer que não era nada daquilo, que era só para chamar atenção, isso eu já não concordo. Tem várias coisas que acontecem que a gente vê na mídia, né, sobre isso. Então, É complexo. e como que você lidou com esse desafio? Então, imagina uma pessoa começando, que até a dica que eu dou para você que está começando, que é o maior medo dos meus alunos, dos meus mentorados, é justamente isso. Por quê? Porque é desafiador, amiga. Você está começando, você ser humilhado em rede nacional. Quando eu entrei para a TV, 5 me deram parabéns, que inclusive a maioria é meus familiares. E quando você paga um mico extremo, 200, vem falar com você. Olha É o olha caso a que a gente acabou de diferença, falar do hater. né? Olha a diferença. Então, ali eu me senti, eu tive a sensação Mas eu vou te fazer de um parênteses. fracasso. Vou te fazer um parênteses agora. Que até a gente estava no Método IP esse fim de semana, a gente ouviu sobre o viés negativo. O seu cérebro, ele tem uma tendência de viés negativo. Claro. Ele tem a tendência de olhar o que está faltando, tem a tendência de olhar o que está errado. A pessoa, quando passa na rua, quem ainda não é curado nisso, tem a tendência de olhar o quê? O defeito da pessoa. Qual que é a roupa que a pessoa tá usando ou deixando de usar? Se a pessoa tá acima do peso ou não. Se a Falar pessoa tem um mal da cabelo pessoa, né? que agrada ao estilo dela ou não. Você nem conhece. Só de olhar, faz o quê? Um pré-julgamento, uma crítica. Então, isso, infelizmente, é comum. É comum e afasta muitas pessoas de você, né? E aí a questão é em que rodinha que você vai estar? Que tribo que você vai escolher viver? Que mesa você senta, né? Com certeza. Eu até costumo dizer assim, olha, existe 3 tipos de mesa que você tem que sentar. 3. Aproveita para você anotar aí esse código. A primeira mesa que você tem que sentar, você vai sentar como aprendiz. Então, você vai para aquela mesa que você considera que as pessoas já atingiram o que você quer atingir, para você aprender com elas. Como é que se faz? Pessoas que você considera que estão acima de você, para você, de fato, se impulsionar a crescer. Observar e aprender, né? Exato. A segunda mesa que você precisa sentar é aquela mesa onde você
estar de igual para igual com as pessoas, onde você faz mais ou menos algo semelhante àquelas pessoas e vocês vão trocar experiências, vão, olha, Ari, o que você está fazendo que está dando certo, né? Olha, quando você grava o seu programa, qual é uma pergunta gancho que chama a atenção do público? Ou seja, você vai trocar, compartilhar. E a terceira mesa é aquela mesa onde você vai ensinar. É a mesa onde você vai ser o mais esperto, o mais inteligente, o mais sábio da mesa e você vai transbordar na vida daquelas pessoas e vai ensinar. E atenção, olha só uma coisa. Não peque pelo excesso do tempo na mesa errada, tá? Você precisa ajustar o timing correto, o tempo apropriado em cada mesa. Porque o problema das pessoas é que é muito mais confortável você estar na posição de líder, de ensinar, daquela mesa onde você considera que as outras pessoas ainda não têm tanto domínio sobre o assunto, ainda não sabem muito, estão aprendendo com você, você pode entrar numa zona de conforto. Eu costumo fazer ou estar nas 3 mesas ao mesmo tempo, Bárbara. Sabe por quê? Porque o ensinar é semear. A gente precisa fazer isso na Terra, mesmo. E o óbvio precisa ser dito. Porque eu sempre repito isso, gente. Porque o que é fácil para você, o que você conseguiu superar, o que você conseguiu crescer, outra pessoa não conseguiu ainda e ela precisa das suas palavras para que ela se sobressaia, para que ela consiga vencer ou dar mais alguns passos. A primeira mesa, que é do observar e aprender, é sempre importante. Eu sempre digo que eu aprendo pelo menos algo novo todo dia. Todo diário, mas eu não consigo estar com tanta gente assim. Cara, olha aqui os livros. Quer coisa mais barata do que um livro ou do que um conhecimento, você entrar no YouTube com conhecimento gratuito, uma aula no YouTube. Né? Então, assim, tudo que você falar para mim é desculpa. Porque se você realmente quiser buscar aprender algo, você vai conseguir. E a mesa para trocar é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas. Verdade. E se a gente ter essa humildade mesmo de perguntar, de também trocar informações, olha, eu posso te ajudar nisso daqui, eu acredito que essa conexão vai fazer bem, vamos juntas, vamos dar as mãos? Verdade. Vamos. Isso flui. E todas as grandes vitórias da minha vida só aconteceu por isso. Na maior parte da minha vida, eu sempre fui mais generosa. Sempre servi mais. E muitas vezes eu ainda falei assim, caraca, só eu que sirvo. E tal, generosa, servindo. Mas olha que legal. Foi um estralar, assim, que eu sempre fiz isso na minha vida, mas era inconsciente. Que o Thiago, no Método IP, que inclusive você me convidou para estar lá, muito obrigada, viu? Sou muito grata à sua vida, amo o Método IP. Foi muito mesmo. bom te receber. Foi muito diferente, porque eu já fiz 2 métodos IP com o Pablo Marçal, que é incrível, e o Thiago Rocha também, tanto quanto, com mentes diferentes, conteúdos semelhantes, apesar de fazer parte do mesmo ecossistema. E eu falei, caraca, olha só, tudo que aconteceu até hoje foi justamente por esse espírito de servir. E todas essas conexões, tanto no Brasil, com grandes conexões, tanto as conexões internacionais, sempre foi por servir, que é a mesa do meio.